Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos hoje à sétima aula da nossa série de 10 aulas sobre funções de inteligência temporal no Power BI. Hoje vamos tratar da função DatesB2E. Se você quer conhecer, fica aí que depois da vinheta eu vou te mostrar em detalhes. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Aqui quem fala é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel e também do blog ninjadoexcel.com.br. Se você quer aprender muito mais sobre Excel, Power BI, PowerPoint, planilhas Google, já se inscreva nesse canal. Não se esqueça de tocar aí o sininho de notificações. Só assim você vai ser notificado sempre que lançarmos novidades por aqui e assim você vai estar sempre em primeiro na disputa no mercado de trabalho. Deixe seu like se você gostou da aula e deixe logo, tenho certeza que você vai gostar bastante, vai ser muito proveitosa. Compartilhe essa aula, deixe seu comentário, isso é muito valioso para a gente, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender como calcular o acumulado entre duas datas no Power BI. Isso é bem simples, é bem legal. Essa é a nossa sétima aula da nossa série. Se você não viu as outras, nós falamos aqui sobre como calcular a variação percentual mês a mês, como fazer a comparação com o período anterior aqui no Power BI, como calcular o acumulado do ano. Já fizemos isso aqui pelo menos com duas funções. Também já vimos como calcular o acumulado mensal, entre outras possibilidades aí. Então é só você ver na nossa playlist, tem tudo aí. Hoje nós vamos ver como calcular o valor entre duas datas. Por exemplo, entre o dia 20 e o dia 30 do mês, qual foi o valor que eu faturei entre o dia 20 e o dia 25? Enfim, você vai poder determinar quanto você quiser. E para isso, o que é que a gente vai ter? Primeiro nós vamos ter, já tem uma medida pronta, que é a medida de faturamento. Estamos usando essa medida em todas as aulas, por isso eu não vou criar, mas eu vou mostrar o que ela significa. A medida de faturamento que nós criamos, ela é o resultado da soma de toda essa coluna, a coluna de valor total. Ou seja, nessa coluna de valor total, nós temos a multiplicação do valor unitário do produto pela quantidade de produtos vendidos. Nós temos esse resultado aqui no valor total e a partir daqui nós fizemos o cálculo do faturamento. Esse cálculo, por sua vez, como nós podemos ver aqui, é a soma daquela coluna. Então nós somamos toda aquela coluna e tivemos um valor. Eu vou inclusive colocar esse valor aqui dentro desse cartão e aí nós podemos ver direitinho exatamente o valor. Eu vou clicar aqui no formato e em rótulos de dados eu vou tirar aqui as unidades, botar como nenhum para ver exatamente o valor que nós temos. Esse é o valor total da nossa base de dados, tá? Então esse é o valor acumulado. Só que eu não quero saber o valor acumulado. Eu quero saber o valor entre duas datas específicas que eu posso determinar. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui com o botão direito, nova medida. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o nome de últimos X dias. X dias porque eu vou colocar com 10, com 5, enfim, eu posso determinar quantos dias eu gostaria. Igual, eu vou chamar a função calculate e aí ela pede uma expressão que, como você sabe, a expressão é o cálculo que a gente vai estar trabalhando, né? Então aquela coluna que contém os valores que eu gostaria. Nesse caso nós vamos chamar a nossa medida de faturamento. Então ele vai fazer o cálculo a partir dessa coluna, né, de valor total, ou seja, da nossa medida de faturamento, vírgula, e aí que entra a função que a gente vai tratar. Qual que é a função que vai me possibilitar trabalhar a questão de cálculos entre duas datas? O que é que a gente vai fazer? Só para você entender aqui, nós vamos buscar o valor através dessa medida de faturamento, ou seja, vamos fazer o cálculo a partir daqui. Precisamos aplicar um filtro e dizer para o Power BI o seguinte, ó, eu quero que você some os valores dessa coluna, né, dessa medida no caso, mas a partir da regra que eu vou inserir agora. E qual que é a regra? Vou chamar a função DatesB2E e ela retorna as datas entre duas datas determinadas. Então o que a gente vai fazer? Ela pede três argumentos e nós precisamos colocar os três. A primeira, ela pede um campo de datas, ou seja, eu preciso informar um campo de datas únicas e nós já temos esse campo aqui na nossa decalendário. Se você não sabe como utilizar a decalendário, não sabe como criar, tem aula nossa aqui no canal sobre isso. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou chamar a data, então a coluna data da decalendário. Tudo bem. Então ele vai analisar as datas a partir daí, desse conjunto de datas. Agora ele pede a menor data. E antes de colocar a menor data, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar
a minha medida aqui, vou dar um Enter, ela vai dar erro. Como você viu, ela deu um erro, mas não tem problema ela dar esse erro. Faz parte, daqui a pouquinho a gente vai voltar lá e vai continuar. Eu vou criar uma medida, vou clicar aqui, botão direito, nova medida, e eu vou dar o nome de hoje. E qual que é a função que eu vou utilizar? Today. A função today, ela retorna a data de hoje. Então veja bem, a função today vai retornar a data de hoje. Eu vou colocar essa função aqui, essa medida na verdade, aqui eu vou colocar dentro de um cartão e veja, ele mostra aqui a data de hoje, a data que eu estou gravando essa aula, tá bom pessoal? Então eu estou gravando nesse dia 8/10 de 2021, então ele mostra essa data. Ou seja, para o nosso cálculo vai ser importante utilizar essa função, mas não é obrigatório. Você pode, dependendo da situação, utilizar outras funções, colocar as datas manuais, mas para a gente ela vai ser necessária, porque a gente vai fazer. Portanto, toda vez que eu chamo a função today, eu estou chamando a data de hoje. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa medida. E o que a gente vai fazer? Vamos lá. Ele pede aqui, na dates between, ele pede a menor data. E eu posso inserir um valor, sei lá, eu quero análise entre o dia 10/6 de 2021. Veja bem, eu estou colocando as datas entre aspas duplas, isso é muito importante. Se eu não colocar dessa maneira, o Power BI simplesmente não vai entender que isso é uma data. Então eu vou colocar vírgula. Eu quero análise entre essa data, 10/6 de 2021 e qual dia? Sei lá, dia 25/6 de 2021. O que é que ele vai fazer aqui pra gente? Ele vai calcular o valor do faturamento entre essas duas datas. Portanto, eu vou fechar aqui mais um parênteses, já que eu abri duas funções, e vou dar um Enter. Veja que legal. Agora eu posso arrastar essa medida para cá, colocar dentro de um cartão e ele traz para mim. O que é que eu vou fazer? Vou aproveitar aqui que eu já formatei essa daqui, vou pegar o pincel de formatação e clicar sobre essa daqui também. Agora eu tenho o valor. Entre os dias 10/6 de 2021 e o dia 25/6 de 2021, o nosso faturamento foi de R$ 5.527,55. Tudo bem, esse foi o faturamento entre as duas datas e eu coloquei dessa maneira para que você pudesse entender. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu quero o faturamento dos últimos 10 dias e a minha base ela é atualizada todos os dias, portanto eu vou ter sempre a informação daquele dia. O que eu vou fazer? A minha menor data, eu vou usar a função today menos 10, ou seja, eu quero sempre a data de hoje menos 10 dias, vírgula, e a última data é sempre a data de hoje. Fecho aqui o parênteses e aqui o cálculo é o seguinte, eu vou estar fazendo a soma do faturamento, como você já viu, e depois eu estou fazendo o cálculo entre a data de hoje menos 10, ou seja, sempre é a data atual menos 10 dias, porque esse é o nosso objetivo, mas aí, como eu já falei, você pode inserir a data manualmente ou usar um outro tipo de cálculo para inserir a data aqui e a data de hoje, certo? Então fechei aqui os parênteses para cada uma das funções, como você viu, e veja que legal, quando eu pressionar Enter, olha o que vai acontecer, ele vai calcular e trouxe aqui para a gente o seguinte, olha, foram R$ 4.453,55 o faturamento dos nossos últimos 10 dias. Então é dessa maneira que você usa a função dates between para fazer o cálculo do acumulado entre duas datas no Power BI. Essa é a nossa 7ª aula da série sobre funções de inteligência temporal no Power BI. Acompanhe nossa playlist para você acompanhar as demais aulas. Deixe seu comentário, deixe seu like se você gostou. Compartilhe essa aula com o máximo de pessoas que você puder. Muito obrigado e até a próxima aula.